Amém? Diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, o Senhor dos exércitos. Escute a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu queria falar acerca de renovação com os irmãos, e estamos diante aqui, irmão, de uma canção que eles cantavam no santuário de Deus. Mas eu queria apenas ler esse versículo com os irmãos e ficar nele, no qual diz: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, uma chuva também enche os tanques. Queridos irmãos, esse vale de Baca, ele é conhecido como vale do sofrimento, ele é conhecido também como vale da tristeza, ele é conhecido também, esse vale aqui, como vale também da providência de Deus. A gente encontra aqui, quando a Bíblia diz: e passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Em outras traduções diz: faz dele uma força. Em outras traduções diz: faz dele um refrigério para a nossa alma. Queridos irmãos, esse vale de Baca, ele ficava no meio, entre Sião e entre o norte. Quem vinha de norte tinha que passar pelo vale de Baca. Eu vou repetir: quem vinha do norte tinha que passar pelo vale de Baca. O irmão Roberto está olhando para mim na Bíblia. A Bíblia diz que eles passavam pelo vale de Baca antes de chegar em Jerusalém. Esse vale de Baca, ele era tão terrível, meus irmãos, que quando a pessoa estava passando, se viesse uma ventania de vento, jogava areia no rosto das pessoas. O qual a Bíblia diz que esse vale de Baca, ele era tão terrível que para a pessoa passar por ele, irmãos, não era qualquer um que passava por esse vale aqui não, mas eu posso dizer aqui para os irmãos que esse vale aqui, ele era inevitável, tinha que passar pelo vale de Baca. Quer chegar em Sião, tem que passar pelo vale de Baca. E o vale de Baca aqui, meus irmãos, ele era tão doloroso que a Bíblia diz que eles vinham felizes, eles vinham alegres, mas eles sabiam que iam passar pelo vale de Baca. Observe, meus irmãos, que quando eles vinham do norte e estavam entrando no vale de Baca, vinha a ventania triste, a triste ventania que jogava areia nos seus olhos. E quando a areia pegava nos seus olhos, se tornava ruim a caminhada do vale de Baca. E não deixando de notar que o vale de Baca tinha um sol escaldante e tinha também a falta de água no vale de Baca. Irmãos, para passar pelo vale de Baca, ele era árduo, a passagem do vale de Baca, porque todos sabiam que para passar pelo vale de Baca tinha chuva, tinha tempestade de areia, tinha a falta de água e tinha também o sol escaldante para passar pelo vale de Baca. E a Bíblia diz que já era triste a vitória dele, já era triste a caminhada deles. E quando ele se aproximava do vale de Baca, aí ele se tornava mais doloroso. E outras traduções dizem que esse vale era árduo demais para passar. Agora a grande pergunta é: o que faziam eles passar pelo vale de Baca? O que faziam que dava força para eles passar pelo vale de Baca? O que tornava eles alegres ao passar pelo vale de Baca? Era o simples fato de chegar na casa de Deus e louvar a Deus. Quando
sua caminhada. A Bíblia diz que cada vez mais que eles marchavam, ele louvava a Deus. E a Bíblia diz que a confiança deles passavam a fitar em Deus. Aquilo que aconteceu com Josafá, a confiança deles chegava em Deus, e Deus lá em cima mandava força para eles. E a Bíblia diz que cada vez mais que eles marchavam, a lembrança vinha de pisar em Jerusalém, a lembrança vinha de chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que cada vez mais que a vontade vinha de parar, a Bíblia diz: eita, glória a Deus, eita, glória a Deus. Essa passagem é linda, irmãos. Dá uma alegria no nosso coração quando nós pregamos essa mensagem, porque a Bíblia vai dizer que o que fortalecia eles, no meu Valdemir, era chegar na casa de Deus. Quando muitas vezes hoje as pessoas não querem chegar na casa de Deus, mas a Bíblia diz que a alegria deles, a força deles, estava em chegar na casa de Deus, louvar a Deus no santuário de Deus. A Bíblia diz que era de passo em passo. Está escrito isso, tá? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos encontrar isso na palavra de Deus. Aonde está escrito isso? No versículo 7. E vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. A força enfraquecendo, um olhar para o outro, vamos parar. Aí sempre tem um, né? Olhar para eles assim, ó: Sião é logo ali. Vamos parar. Aí o outro dizia: Sião é logo ali. A vontade vinha de parar. A tempestade de areia, quando pegava no rosto, eles pensavam em parar, mas tinha uma teimoso do lado que dizia: Sião é logo ali. E isso renovava a força dele. Um estando do lado, um só basta um só. Eita, glória a Deus. Só basta um só, irmãos. A igreja pode estar cheia, mas se tiver um só, isso já basta para quem. Eita, glória a Deus. Um dia assim eu vou parar, o outro dia assim eu já parei. Aí levanta um remanescente e diz: Sião é logo ali, Sião é logo ali, Sião é logo ali. E isso renovava as forças deles. O simples fato de chegar em Sião, isso renovava as forças deles. O simples fato de chegar diante de Deus e louvar a Deus na casa de Deus, isso renovava eles. Irmãos, tem vezes que nós chegamos tristes na igreja, de cabisbaixo, mas quando levanta um remanescente na casa de Deus e começa a louvar a Deus, uma canção daquela que toca na nossa alma, o refrigério já começa a vir. Eita, glória a Deus. Se a gente chega triste, o refrigério já começa a vir da nossa alma. O refrigério já começa, ou seja, a tocha já começa a acender de novo. Porque só basta um só remanescente, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ia de força em força para chegar na casa de Deus e louvar a Deus. A confiança deles era em Deus. O caminho pedregoso, montanha de um lado, montanha do outro. Se eu fosse conjecturar aqui, se eles tentassem correr para um lado, tinha montanha. Se eles tentassem correr para o outro, tinha montanha. O único caminho para eles era voltar e continuar no Vale de Baca, ou continuar e sair do Vale de Baca. Há dois caminhos que o crente tem: ou voltar e continuar no Vale de Baca, ou seguir em frente e passar o Vale de Baca e chegar em Sião. Porque triste é uma pessoa que volta, irmão. Porque a tristeza, quando vem, ela vem para derrubar a pessoa mesmo. Então ela acaba com o nosso refrigério, ela acaba com tudo. Então, quando a pessoa pensa em voltar, em vez de ela sair do problema, ela continua no mesmo problema. Ou seja, se eles já estão saindo do Vale de Baca e eles pensam em voltar, por causa da tempestade de areia, eles vão continuar na tempestade de areia, vão continuar sem água e vão continuar no Vale de Baca. Então, o remanescente levantou e disse: Jerusalém, Sião é logo ali. Ou seja, o nosso escape está logo ali. Vamos seguir, ainda essa tempestade vai passar. Eita,
de passo em passo. E a Bíblia diz que cada vez mais que eles marchavam, o remanescente começava a cantar: ó Sião, ó Sião, Sião do Senhor dos Exércitos. Eita, glória a Deus. Quem está alegre aqui nessa noite? Deus trará nessa noite um refrigério para a nossa alma. Mas a palavra está saindo. É continuar e passar pelo vale de Baca. Jesus disse: ireis passar vós por grande tempestade, por grandes tribulações. Está escrito isso na palavra de Deus? Não, isso é uma conjecturação. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já passei pelo vale de Baca, e vocês também vão passar. Diga para quem está ao seu lado: Sião é logo ali. Está aí pensando em parar? Sião é logo ali. Eita, glória a Deus. Isso era um dos louvores, irmão, que eles cantavam no santuário de Deus. Um dos louvores também que eu mais amo, irmãos, é o louvor do Salmo 92, irmãos. E o versículo 12. O Salmo 92, no versículo 12, irmãos, diz que o justo é como a palmeira. E eu estudando sobre a pessoa da palmeira, a palmeira, irmãos, é a única espécie de planta que está sobre o sol e a chuva e consegue florescer da mesma medida. Ela não depende da estação. Se vir sol, ela floresce. Também se não vir, ela continua florescendo da mesma maneira. Ou seja, está aqui subentendido no texto. O texto está falando para nós que a pessoa que é justa, a pessoa que de fato é uma pessoa que está ou seja, grudado em Deus e Deus dele, a confiança está em Deus, ele dá bem em todo lugar, irmão. A gente reconhece logo uma pessoa que não é palmeira. Uma pessoa que não é palmeira, ele chega numa igreja dessa e rola-se uma confusão e ele sai logo. Porque não é palmeira? Palmeira dá certo em todo lugar. A Bíblia diz que o justo é como palmeira, aonde coloca, dá certo. Eita, glória a Deus. Tem justo aqui nessa noite? Então as palmeiras de Deus estão aqui nessa noite. Eita, glória a Deus. Eu estou continuando em passar pelo vale de Baca. Para passar pelo vale de Baca, nós precisamos também ser palmeira. A palmeira, irmãos, se você tirar ela da terra e colocar ela sobre um jarro ou um vaso grande, ela consegue florescer também da mesma maneira. Quando a Bíblia diz que nós somos como a palmeira, a Bíblia está dizendo que se a gente de fato não tiver grudado aqui nessa terra, a gente floresce da mesma maneira. Eita, glória a Deus. Ou seja, o vale de Baca não era o suficiente para o povo de Deus. O vale de Baca não era a parada do povo de Deus. O vale de Baca era só uma passagem pelo vale de Baca. O vale de Baca era só um momento. O vale de Baca, irmãos, era só um instante que acontecia no povo de Deus. Por quê? Porque eles vinham do norte e eram obrigados a passar pelo vale de Baca. Então a pessoa que é palmeira, o sol pode ser escaldante, ele vai se envergar, mas ele vai florescer da mesma medida. Uma pessoa que é palmeira, a tempestade vai vir. Observe que a tempestade vem para a palmeira. Pode jogar até uma de areia na palmeira, que ela vai florescer da mesma medida. Pode o sol estar quente, pode estar o sol quente na palmeira, que ela vai florescer da mesma medida. Se não colocar água na palmeira e ela ficar lá sem água, uma semana sem água, se você observar, algumas folhas murcham, mas ainda o meio dela ainda continua verde. Ela dizendo: eu não dependo da água, eu não dependo só do sol também, eu sou palmeira. Eita, glória a Deus. A palmeira, ela é terrível, irmãos. Ela não depende das estações, ela é palmeira. Eu posso bater no peito e dizer: eu sou palmeira. Se as coisas estiverem no céu,
continuo sendo palmeira. Se as coisas também começarem a dar errado, eu continuo sendo palmeira, porque a Bíblia está dizendo que o justo floresce como uma palmeira. A Bíblia está dizendo que, dependendo do que seja, a pessoa é palmeira. E a Bíblia diz que a Bíblia é tão taxativa, que a Bíblia diz que a pessoa é palmeira e está plantado na casa de Deus. Aí eu continuo sendo palmeira. Cadê as palmeiras de Deus aqui? Eita, glória a Deus! Aleluia! E tem outra planta aqui, o que me chama a atenção. Essa planta aqui, irmãos, ela passa uma instrução também muito forte para a gente. É o Líbano. O Líbano, irmãos, ele é uma planta, irmãos, que quando ela chega 1 centímetro fora da terra, ela já entrou na terra 1,5 metros. Quando ela chega 5 centímetros fora da terra, já se passou 5 anos para ela aparecer. Se já passou 5 anos para ela aparecer, faz uma contagem aí. Quando ela entrou para a terra, 5 vezes 1,50 metros. Eita, glória a Deus! Para ela chegar a 5 centímetros, é através de 5 anos. 5 anos se passou e ela chegou a 5 centímetros só. Então, se ela chegou até 5 centímetros só, a raiz dela está quase lá embaixo, a 8 metros de fundura, 9 metros de fundura. Observe, meus irmãos, que ela entrou 8 metros para dentro, numa contagem. Se os irmãos contar, os irmãos vão saber o tamanho exato, quando ela entrou para dentro, e 5 centímetros para fora. Antes dela aparecer, ela está dizendo: a minha raiz já cresceu. E o que me chama a atenção da planta do Líbano também, ou da árvore do Líbano, é que ela, se tiver pedra na terra, eita glória, meu irmão, quem está entendendo esse mistério aqui? A planta do Líbano é tão terrível que, se tiver pedra na terra, meu irmão Denil, ela entra, passa por junto da pedra, vai para debaixo da pedra, abraça a pedra e torna-se a pedra um auxílio para ela. Eita, glória a Deus! Ela já é, veja só, 5 centímetros fora da terra, ela já passou 5 anos. E esses 5 anos que se passou, ela está pegando as pedras que estão lá embaixo, está entrelaçando nas pedras, está agarrando as pedras todinho. Ela é uma raiz tão terrível, meu irmão Denil, que é como se fosse uma mão. Ela pega a pedra assim e diz: solta mais. Tem gente que para por causa de uma pedra, não é? Tem gente que para por causa de um disse-me-disse, de uma contenda. Ele para logo. Mas veja o que a pessoa do Líbano faz. Ela chega, olha para a pedra e diz assim: essa daqui vai ser um aprendizado para mim, isso aqui vai ser um auxílio. Aí abraça a pedra, aí olha para o outro maior, a raiz dela, já que é maior essa daqui, a raiz dela passa por cima, abraça, enrola essa pedra todinha, enrola e vai para debaixo. E ela apoia assim embaixo. Se for arrancada da terra, a árvore do Líbano, eita glória a Deus, vai sofrer muito, meu irmão Ademir. E o que me chama a atenção aqui é que quando aquela canção diz que ao cheiro das águas se renova a planta, eu estive estudando sobre isso, e isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Mas só que, se a gente for entrar aqui na ciência, a gente vai entender aqui o que quer dizer. Se eu fosse falar aqui poeticamente sobre a pessoa do Líbano, se ela está dizendo, se a Bíblia está dizendo que o Líbano está a gente está plantado na casa de Deus, está dizendo que a gente está entrelaçado na rocha que é Cristo. Eita glória a Deus. Eu estou tão sentindo Deus falando aqui no meu coração. Eu estou sentindo tanto Deus falando aqui no meu coração, que a Bíblia não fala assim, meu irmão Ademir, as palavras aleatórias não. Quando a Bíblia diz que a gente está plantado
glória a Deus. Que ninguém consegue arrancar a gente de Cristo, porque no princípio é Cristo, continua sendo Cristo e vai terminar em Cristo. Então a nossa vida está eternamente entrelaçada em Cristo, vida com Cristo, morte com Cristo e eternamente com Cristo. A Bíblia está dizendo que a nossa raiz está em Cristo. Nós somos o Líbano, e o Líbano cresce para baixo. A gente aprende mais de Deus para depois revelar quem somos nós, daquilo que nós aprendemos mais de Deus. Depois, quando a gente entra na palavra, a gente aprende que a palavra é Cristo. Se Cristo é a palavra, a nossa raiz está na palavra. Se a palavra no grego quer dizer verbo, o verbo é Cristo. Cristo no grego quer dizer rocha, e rocha maciça. Então, se Cristo é rocha e rocha maciça, a Bíblia está dizendo que as nossas raízes está na rocha que é Cristo. Eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus! Aleluia, glória a Jesus! É por isso que vem a dificuldade, é por isso que vem a peleja, é por isso que vem o disse-me-disse, a contenda, para tentar arrancar a gente da presença de Deus. Mas só que Deus já falou. Deus disse: tu és o Líbano, Paulo, tu és o Líbano, Ribanino, tu és o Líbano, tu és o Líbano. Fica tranquilo, vão tentar te arrancar da minha presença, vão tentar te arrancar da minha casa, mas a tua raiz, eita, glória a Deus, a tua raiz já está entrelaçada na minha palavra. Oh Espírito Santo de Deus, oh glória a Jesus. Queridos irmãos, se eu fosse falar aqui, irmãos, poeticamente sobre a pessoa do Líbano, eu posso dizer que ele está numa mal descondição. Por quê? Porque se vir um fogo numa floresta e o Líbano estiver na floresta, quem vai correr é os répteis, tudo vão correr e vão, se eu fosse falar poeticamente aqui, os répteis iam olhar para a pessoa do Líbano e ia dizer: tu não vai correr não, o fogo está vindo aí. O Líbano ia olhar para ele e ia dizer: não, eu não posso correr. Por que, Líbano? Porque o Senhor me plantou. O fogo vai vir, ele vai me queimar, mas virá a chuva outra vez. Aleluia. Aleluia. Vai pegar na minha raiz e eu vou florescer de novo. Diga para quem está ao seu lado: a dificuldade veio, a beleza veio, pode até te queimar, mas não toca na tua raiz. Eita, glória a Deus! Aleluia, glória a Jesus! Pode ver, irmãos, pode ver que ataca tudo na nossa vida. Mexe com o filho, mexe com o esposo, mexe com a esposa, sai mexendo com tudo. Mas a nossa raiz, que é a oração, que é a palavra de Deus, não toca. Porque quando a gente se lembra que tem um Deus grandão, aquele Deus grandão, quando a gente se lembra que tem um Deus e entra na oração, eita, glória a Deus, aonde vem refrigério de novo na nossa raiz. E a palavra, que é a água viva, começa a refrigerar a nossa raiz, e daqui a pouco a gente já começa a reproduzir tudo de novo. A Bíblia está dizendo que a gente é o Líbano, e para passar pelo vale de Baca, a gente precisa ser o Líbano, e a gente precisa também trabalhar também com a palmeira, porque a palmeira vai estar em todo lugar, e ela vai dar certo, e o Líbano vai estar num lugar só, mas a raiz dele é muito profunda. Eita, glória a Deus! A nossa raiz é muito profunda, irmãos. O Espírito Santo de Deus. Então, poeticamente, continuando falando, irmãos, o fogo queima o Líbano numa floresta. E observe que a pessoa do Líbano é tão terrível que ela chega a 4 metros de altura. Se através de 5 centímetros é 5 anos, imagine ela chegar a 40 metros de altura, a fase adulta. Imagine quantos anos se passou para chegar a 40 metros de altura. O fogo que vem e queima a casca do Líbano, começa a queimar as folhas do Líbano, mas a raiz do Líbano está tão entrelaçada lá embaixo com as pedras e com a terra,
fogo queima o Líbano, e quando forma a nuvem, quando a nuvem forma e começa a cair a chuva na terra, o Líbano ele é tão terrível que quando ele sente que a chuva pegou na terra, ele já começa a se estremecer lá na terra e dizendo um para o outro: está chegando a hora da renovação. Eita, glória a Deus. Ele começa a estremecer a terra. É por isso que o louvor de ao cheiro das águas, numa conjectura, isso é verdade. Por quê? Porque quando a água bate na terra, que a raiz entende que a água está tocando na terra, ela já começa a estremecer, que é para a água descer mais rápido e tocar na raiz. Então ele está dizendo: chegou a hora da renovação, chegou a hora da renovação, chegou a hora de se renovar-se. Quando a gente chegar, quando a gente, eita, glória a Deus, quando a gente chegar ao ápice, quando a gente chegar ao cúmulo, a gente precisa entender que Deus vai formar nuvem de volta, Deus vai formar nuvem, e a chuva vai descer. É aquilo que o nosso irmão Homero falou aqui: a chuva desce, e quando a chuva desce, ela desce ao mando de Deus. É Deus que faz a chuva descer. Se é Deus que faz a chuva descer, Deus está dizendo: é através da minha palavra que vai trazer uma renovação. A renovação é através da palavra, é a palavra que traz uma renovação. E a renovação, ela não é de fora para dentro. Quando as pessoas chegam a olhar você fora feliz, é porque a felicidade já vem de dentro. Então a renovação vem de dentro para fora. Deus traz uma renovação de dentro para fora. Oita, glória a Deus. Camante a seminaia, alando e canta a seminaia, cadocha a seminaia. A renovação ela vem de dentro para fora. Quantas vezes eu pensei em parar, quando eu pensei em desistir, Deus trouxe uma pessoa que eu chamo ele de perturbador do Evangelho, numa fase boa. E quando eu pensei em desistir, ele começou a falar a palavra de Deus para mim. E quando a palavra foi entrando, é como se fosse água na nossa raiz, e começa a trazer um refrigério na nossa alma, começa a nos alegrar de novo. Daqui a pouco a gente prepara a roupa, a gente se apronta todinho e chega na igreja e senta numa cadeira dessa e sabe o que a gente faz agora? É só glória e aleluia. É só glória e aleluia. Sabe o que é isso? É um refrigério que vem de dentro para fora. Oh, Espírito Santo de Deus. Abraão, quando estava triste, Deus chegou para Abraão e disse: sai para fora, olha para o céu e conta as estrelas no céu, se tu acha que tem entendimento para contá-las. Se tu não tem entendimento para contá-las, assim será a tua descendência. Para de ficar olhando para a terra, para de ficar triste, porque a minha palavra, oh Espírito Santo de Deus, a minha palavra traz uma renovação agora na tua vida. E a Bíblia diz que Deus, ele não acredita não, ele não acredita. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma visão a ele de uma tocha, e a tocha passa para um sacrifício e para o outro. E quando a tocha vai para um sacrifício e para o outro, Deus estava dizendo a ele: essa tocha é a minha presença. Eu não dependo de ti, Abraão, para cumprir o que eu projetei na tua vida. Se tu tiver certo, a promessa irá se cumprir. Mas também, se tu inventar de falhar, a promessa se cumpre da mesma forma. As duas tochas, ele está dizendo, é um pacto firme. É um pacto firme que uma pessoa faz com a outra. Então, se tem uma tocha só, e essa tocha vai para um sacrifício e vai para o outro, Deus está dizendo: essa promessa aqui depende de mim, Abraão. Eu irei cumpri-la. Depende de mim e eu irei cumpri-la. Essa promessa é incondicional. E essa palavra trouxe refrigério na alma de Abraão. Se eu for falar aqui das pessoas que foi renovado pela palavra de Deus, eu não ia deixar de falar de Elias. Quando ele chegou no Zimbro, ele pensou em desistir. E Deus trouxe pão e trouxe água para trazer um refrigério na alma de Elias. E Deus traz um refrigério tão grande na alma de Elias e diz: a caminhada é longa, a caminhada é longa. O refrigério que Deus traz na nossa alma não é daqui para ali não, irmãos. Não é daqui para aí fora não. O refrigério que Deus traz para a nossa alma é uma caminhada
caminhada é muito longa. Deus está dizendo: recebe refrigério aqui da parte de Deus nessa noite. Segundo a sua palavra, recebe o refrigério da parte de Deus. Recebe o refrigério da parte de Deus. Eu não estou brincando com a palavra. Eu vim pregar a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de Deus é refrigério nessa noite aqui, para a vida de muitos que estão assistindo e que estão aqui nesse lugar. Deus está dizendo: renova tuas forças. Tem talento e canta seminária, renova tuas forças. Se alegra na minha presença, chega feliz na minha casa, louva-me feliz, passa por esse vale de Baca, passa por esse vale de sofrimento. Eita, glória a Deus! E renova tuas forças, renova tuas forças, renova tuas forças. Oh Espírito Santo de Deus, leva canhão, canta essa inária, cadoça, chena, alando e canta essa inária, renova tuas forças aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu sou renovo, eu sou renovo, eu sou renovo. Recebe renovo aqui da parte de Deus nessa noite. Deus está dizendo: se alegra na minha presença, eu sou fiel. Se alegra na minha presença, eu sou fiel. Camandera, alando e canta essa inária. Eita, glória a Deus! Oh Espírito Santo de Deus, Deus é o único que nos aviva, Deus é o único que nos refrigera. Avivamento da parte de Deus é a palavra de Deus que traz um renovo, que traz um refrigério. Fique em pé dando glória a Deus, que a gente vai encerrar aqui nessa noite. Renovação eu quero sentir quando o Senhor me tocar, então minha alma feliz. Renova, Senhor, as forças nessa noite. Renova, Senhor, as forças. Renova, Senhor, as nossas forças. A dificuldade é grande, o vale de Baca é comprido, é muito grande a caminhada do vale de Baca, mas o Senhor é o Senhor que faz do vale de Baca um manancial de alegria. O Senhor faz do vale de Baca um manancial de alegria. Traz um refrigério na nossa alma nessa noite. Eu creio aqui diante de ti, oh Cadocha, seminária, além que eu cante a seminária, traz um refrigério na nossa alma aqui nessa noite. Eu creio no refrigério da tua parte aqui nessa noite. Aviva, Senhor, a nossa obra. Aviva, Senhor, a nossa obra, para que nós possamos chegar na tua casa alegre. Oh Espírito de Deus, para que nós possamos chegar diante da tua presença feliz, Senhor. Fale com o vale de Baca, o manancial de alegria.